sobre o Vasco, né? Eu respondo isso porque a psicologia do esporte carioca ela é muito próxima. Todo mundo é amigo de todo mundo conhece todo mundo, né? Hoje quem está à frente do time profissional do Vasco é a Caroline Muniz, né? A Carol foi uma das pessoas responsáveis por me trazer para a psicologia do esporte, né? Essa entrevista que vocês estão fazendo comigo, eu fiz com ela no meu terceiro período de faculdade, né? Então, graças a ela que eu estou aqui. Ela é chamada de filha do Paulo Ribeiro, que é o meu chefe, eu sou chamado de neto do Paulo Ribeiro. Então a gente se dá muito bem, né? A Carolzinha, ela era responsável pelo sub-17 e o sub-15 do Flamengo, né? E fazem a proposta para ela assumir o profissional do Vasco, né? Deixando só a Duda Wolff no sub-20 do Flamengo e contratando mais 2 pessoas para suprir as categorias mais baixas. Hoje o Vasco ele tem um departamento de psicologia repleto não, né? Exclusivo de mulheres, e ouso dizer que é um dos maiores departamentos que a gente tem em clubes brasileiros, né? A gente tem só de profissionais. A gente tem a Carol no profissional, a Larissa no sub-20, a Camila no 17 e, se não me engano, o resto são todos estagiários, mas a gente chega a ter 10 pessoas, né? Então é um departamento muito formado. O Vasco da Gama, né, desde a época da Maria Tereza e do Paulo Ribeiro, a psicologia do esporte no Rio nasceu no Vasco, né? Acho que é importante a gente deixar frisado isso. Paulo Ribeiro. O Pierre falou isso, que o Vasco, acho que ele falou, não sei como era na época, mas eu fiz essa pergunta para ele sobre alguma referência e tal. Uhum. Ele falou que o Vasco aqui no Rio, acho que é o que tem desde a década de 80, se eu não me engano. Esse estágio avançado, né, eu acredito. Uhum. O Paulo Ribeiro, Paulo tem 63 anos, então o Paulo ele nasceu em 1960. 60. Paulo nasceu em 60. Paulo nasceu em 60, Paulo se forma ali mais ou menos em 80 e alguma coisa. Então 1980, ele ajuda a criar, né, junto a Maria, o departamento de psicologia no Vasco da Gama, e desde então lá se torna uma puta escola, né? Hoje em dia ainda o Vasco da Gama é uma das maiores escolas de psicologia do esporte que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Porém, né, respondendo sobre a questão porém ainda está, como é que eu posso dizer, ele ainda está se formando, né? A gente tem a Larissa como coordenadora da base, psicóloga do Sub-20 há um tempo lá já, né? Mas se eu fosse te dar um destaque muito forte, eu estaria para o Fluminense. Foi isso que ele falou. Ele falou que historicamente e atualmente é o Fluminense. É isso, pô, perfeito. Que bom que tá batendo, mostra que eu aprendi alguma coisa. Mas a gente tem, né, hoje a presença ilustre da Emily e da Simone à frente do Fluminense. Fluminense putamente elogiado por todas as categorias, por todos os jornais, né? Pegando uma final de Libertadores, tendo ali um trabalho muito bonito da Emily e da Simone, focado muito na psicologia positiva, né? Focado ali na preocupação com o bem-estar, não só dos atletas, mas também da comissão técnica. A Emily conquistou um espaço no Fluminense que o Fluminense nunca teve, né? E espaço que eu tô falando não apenas de espaço físico, mas espaço de trabalho. E hoje ela é uma das grandes figuras da área, né? Se a gente tem ali orgulho, de fato, eu tenho orgulho de falar que eu sou amigo da Emily, que eu aprendo muito com ela dia após dia e eu posso trocar com ela, sabe? Porque é uma das grandes referências em departamento de psicologia que a gente tem hoje.